FGTS e aposentadoria. Você vai ver como investir o dinheirinho a mais das contas inativas em planos de previdência privada. Terceirização. Câmara aprova projeto que começou a tramitar 20 anos atrás. Empresas vão poder terceirizar qualquer atividade. Carne fraca, exportações caem drasticamente e Planalto responde com simplificação e novo portal. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Enquanto o Congresso não decide como fica a aposentadoria, o jeito é se preparar. O cenário de incertezas abre caminhos para o planejamento. Uma boa opção é investir o dinheiro das contas inativas do FGTS em uma previdência privada. O saque vai até 31 de julho. No próximo dia 10, trabalhadores nascidos em março, abril e maio já conseguem pôr a mão na graninha extra. Em pouco menos de 2 semanas, 58 mil trabalhadores do Distrito Federal já sacaram o FGTS inativo. Mais de 88 milhões de reais foram retirados das contas. Mas o que fazer com esse dinheiro? Não faltam opções. Pagar dívidas, fazer compras ou até mesmo aquela viagem dos sonhos. E tem os mais cautelosos, que já pensam no futuro. Pretendo tirar o meu e guardar, realmente investir, né? Por causa, não sei daqui uns anos o que vai acontecer, né? Esse é um dos motivos que eu quero guardar. Tesouro direto pode até ser que ela tenha algum rendimento, mas nessa época eu acho que é hora da pessoa ficar quieta, não mexer em nada. Guardar. É pouco, mas tem que guardar, né? Para essa educadora financeira, investir o dinheiro é a melhor opção. Só que é preciso fazer uma análise de como o valor está sendo investido e o retorno que ele pode trazer. Ela explica que esses investimentos a longo prazo são importantes para garantir o futuro e dá dicas dos melhores negócios. O sonho da pessoa, se é de curto, se é de médio ou se é de longo prazo, isso é que determina que tipo de aplicação ele vai fazer. Porque se é curto prazo até 1 ano, de repente tira de lá e põe na poupança mesmo, porque tem liquidez, qualquer hora ele pode sacar, se é para comprar realizar um sonho de curto prazo. Se é de médio prazo, já tem CDB, já tem o próprio Tesouro Direto, que dá para a gente considerar até que tem títulos de médio prazo, que dão um rendimento muito melhor. E com a reforma da Previdência Social, muitos trabalhadores estão realmente preocupados em guardar esse dinheiro para o futuro. Isso porque, de acordo com a proposta, a aposentadoria por tempo de serviço pode acabar. E é provável que seja exigida a idade mínima de 65 anos para que os trabalhadores se aposentem. Com as mudanças e a incerteza do que pode ocorrer, o valor do saque das contas inativas do FGTS pode ser usado, por exemplo, como reserva para uma aposentadoria sustentável. Aposentadoria, né, como se usava falar antigamente, só da Previdência Social, não vai ser manutenção de padrão de vida, qualidade boa de vida para ninguém. Só que é preciso acompanhar de perto os investimentos, para que não ocorra nenhuma surpresa indesejável depois. Essa gestão quem faz é a própria pessoa. E aí a recomendação que a gente dá nesse caso, e sempre, é que a pessoa tem que gastar tempo aprendendo a fazer a gestão do dinheiro. E para consulta ao saldo do FGTS, acesse o contasinativas.caixa.gov.br. E a terceirização ampla para qualquer atividade da economia foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Foram 20 anos de tramitação. O texto também aumenta de 90 para 180 dias o prazo para contratações temporárias, sem configurar vínculo empregatício. Ao vivo, detalhes chegando com a Renata Dourado. Essa que é uma grande mudança, né, Renata? Boa tarde. É uma mudança bastante considerável. Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Ontem o placar foi de 231 votos favoráveis a 188 votos contrários. Nesse universo de deputados que votaram contra essa proposta, você tem inclusive deputados da base governista, 11 deputados do PSDB, 10 deputados do PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer, demonstrando aí que não houve um consenso e também que é um assunto polêmico. Então, a partir de agora,
as empresas vão poder terceirizar todo e qualquer serviço. Não há ainda, porque esse texto agora segue para análise do presidente Michel Temer, que pode sancionar ou vetar, mas a tendência é que ele sancione. Não havia uma regulamentação sobre esse tema, então havia uma insegurança jurídica. Qual o entendimento da Justiça? Que as empresas, até então, podem contratar serviços, por exemplo, serviços de segurança, serviços de limpeza, serviços de informática. Então, uma escola só poderia contratar esse serviço. Vou dar um exemplo. A partir desse texto, a escola vai poder terceirizar um professor. Uma cozinha vai poder contratar de forma terceirizada um cozinheiro, um restaurante vai poder contratar um cozinheiro. Então, a empresa vai poder terceirizar todos os setores. O texto é de 1998, foi enviado pelo então presidente, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os deputados haviam aprovado, depois o texto foi para o Senado, ali tiveram algumas mudanças. Essas imagens que você vê são imagens de ontem da votação. Tiveram algumas mudanças do Senado e ele estava paralisado. Agora, com aquela rapidez que a gente sabe, quando eles querem, eles conseguem, eles aprovaram esse texto e, como a gente disse, segue para a sanção ou veto do presidente Michel Temer, que tende, de fato, a sancionar. Aqueles que são favoráveis a esse texto, Rodrigo, alegam que com essa regulamentação, com essa definição, inclusive jurídica, a tendência é gerar mais empregos. Já aqueles que são contrários, incluindo até os próprios juízes trabalhistas, que emitiram uma nota se posicionando contrário a essa medida, alegam que tiram a responsabilidade do empregador de fato, já que ele está terceirizando esse trabalhador, alegam inclusive que é inconstitucional. Agora é aguardar para ver qual vai ser a decisão do presidente Michel Temer. Lembrando que existe outro texto que também está tramitando no Congresso Nacional. Não se sabe se o presidente vai aguardar esse outro texto para ver o que ele sanciona, o que ele veta, ou se ele já vai fazer uma análise direta com relação a esse texto. Então é de fato esperar para ver. Rodrigo. Obrigado, Renata. Realmente uma mudança considerável. Expectativa, Cláudio Humberto, é de sanção do presidente? Sem dúvida nenhuma. E a gente espera, os brasileiros esperam que o presidente sancione essa lei que foi aprovada na Câmara sem qualquer veto. A lei é muito boa para o país, sobretudo no momento em que o Brasil precisa gerar empregos. São 13 milhões de pais e mães de família que o atual governo herdou desempregados pelo governo anterior. É preciso agir, é preciso fazer a economia retomar o crescimento e abrir e acelerar a oferta de empregos. E a terceirização é um caminho fundamental. Você imagina, minha gente, que antes dessa lei, no Brasil, você tem a sua própria empresa e você não podia, enfim, usar a contratação, tinha que limitar a contratação. Você, por exemplo, você tem lá uma pequena loja, às vezes uma loja que é tocada por você pessoalmente, você e sua mulher, você e um filho, ou uma filha, enfim. E aí tem lá, é necessário fazer a limpeza do banheiro da loja. É caro para qualquer pequeno empresário contratar uma pessoa só para isso, né, para fazer a limpeza com os custos que representam os encargos sociais, etc. Aquele lojista poderia ser impedido de contratar uma empresa que fornece o serviço, que presta o serviço de limpeza de banheiro, muito mais barato, custando isso 1/3 do valor? Claro que não, né? Mas o governo se metia também nisso. Essa lei é muito boa, porque é uma lei que relaxa essa questão, é uma lei boa porque gera empregos, muitos empregos, e o que a gente vê são sindicalistas mal-humorados, porque essa pelegada, você sabe qual é o problema, né? O sindicato lá digamos assim, da indústria metalúrgica de São Paulo, que eventualmente seja contra esse projeto, é contra por quê? Porque qualquer outro trabalhador que seja contratado, ou seja, o trabalho numa indústria desse ramo, por uma empresa terceirizada, ele vai ser filiado ao sindicato dos terceirizados e não os sindicatos metalúrgicos. Aí o pelego do metalúrgico não quer perder a grana, não quer perder a receita do imposto sindical que está perdendo para o outro sindicato, que é o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados. Enquanto os deputados discutiam a terceirização, manifestantes da CUT e rodoviários faziam um protesto na esplanada. Pelo menos 200 ônibus deixaram de circular bem no horário de pico, nesta quarta-feira. Parte era contra o projeto que foi aprovado e parte reclamava das mudanças na Previdência.
A manifestação tomou conta das pistas do eixo monumental. Enquanto os ônibus não rodavam, motoristas e cobradores se uniam a representantes da CUT. O grupo protestava contra o projeto que libera terceirização em todas as atividades e que é analisado na Câmara dos Deputados. Uma proposta de governo, uma proposta do Congresso Nacional, que os trabalhadores não concordam. Traz um prejuízo enorme para os trabalhadores, considerando a terceirização, inclusive, da atividade fim, entre outras, né? Também anistia aos principais empresários brasileiros, né, com as dívidas de tributos, e os trabalhadores são contra, né, porque entendemos que nós, trabalhadores, que vamos acabar pagando por isso. Teve passageiro que tentava voltar para casa e que se sentiu prejudicado pela manifestação. Eu acho que só foi impedimento para quem quer pegar carro para ir embora. Já outro que, mesmo tendo dificuldades para pegar ônibus, apoiou o protesto. O importante é tentar mudar o nosso país, não é isso? A gente vê aí tanta corrupção, tanta falta de respeito com nós trabalhadores. Então nada que nos atrapalhe 15, 20 minutos que vai mudar nosso pensamento em relação a que alguma coisa tem que ser feita pelo nosso país, né? E para esse motorista, mesmo que o protesto tenha contado apenas com rodoviários, ele representa a todos. É necessário sim que se faça esses movimentos aqui em outros lugares também para poder esse pessoal acordar, né? Ver que não é rodoviário que está reivindicando o seu direito, é todo mundo. O ônibus que invadiu uma casa em São Sebastião foi só retirado quase 12 horas depois. Apesar das imagens de cinema, ninguém ficou ferido gravemente. O acidente foi no início da tarde de ontem. O ônibus de turismo estava neste lava-jato em São Sebastião, no topo da Rua do Bosque. Quando o motorista foi fazer uma manobra, ele desceu cerca de 1 quilômetro e atingiu em cheio esta casa, onde um casal de idosos mora há 26 anos. Foi o estrondo, eu não pensei que era nada, eu achei que era o estrondo no céu, né? Que o mundo estava acabando. O casal estava bem aqui na frente da casa até um sobrinho chegar. Os três foram lá para os fundos tomar um café, até que o ônibus veio desgovernado e destruiu tudo. Os destroços também danificaram o carro da família. Seu Osmundo está feliz porque ele e a mulher não se machucaram. Mas aos 74 anos ainda não sabe como recuperar tudo o que perdeu. A casa acabou, os móveis tudo acabou, o carro acabou. E agora? Graças a Deus, né? O dono do ônibus disse que deixou o veículo no lava-jato e foi ao cabeleireiro. Ele só ficou sabendo do acidente momentos depois. Quando a minha esposa ligou, perguntou se eu tinha batido o carro. Eu falei, não, estou no salão de beleza. Quando eu corri para o lava-jato, estava essa situação aí. O dono do lava-jato garantiu que vai arcar com todas as despesas. Pedi para o meu vizinho manobrar o veículo. Só que quando ele funcionou o veículo, deixou por volta de uns 5 minutos funcionando para poder carregar balão e o ônibus foi descendo. E a seguir, a polícia entra no caso do bebê arremessado em um cesto de roupa. O Band Cidade volta já.